momentos de tensão aí no governo Trump. Inclusive aí o seu chefe, como alguns dizem, que é o Elon Musk, está desesperado. Para quem não sabe, eu vou te mostrar aqui uma matéria da imprensa estadunidense que mostra o seguinte: ontem as empresas estadunidenses perderam 4 trilhões de dólares no mercado de ações, ou seja, na bolsa de valores. Hoje também ampliaram aí as perdas. Só a fortuna do Elon Musk caiu 125 bilhões de dólares, a parte dele, fortuna dele mesmo, né? Toda a Tesla, tudo, não. Elon Musk. Então a coisa tá feia. Saiu até uma matéria no Globo mostrando que daqueles bilionários que estavam na posse do Donald Trump no dia 20 de janeiro, eles juntos aí perderam já mais de R$1 trilhão, contando em reais. Quem mais perdeu foi o Elon Musk, mas o dono da Amazon perdeu muito dinheiro, o dono do Google perdeu muito dinheiro, e o Mark Zuckerberg, dono aí da Meta, que é Instagram, WhatsApp, Facebook, também perdeu muita grana. Eles estão perdendo dinheiro pra caramba com o Donald Trump. Tá todo mundo nesse exato momento em perda. Quando você faz um investimento no mercado financeiro, logo que você compra começa a cair, você já está perdendo, não ganhou nada. É assim que tá. Eles estão sem ter nenhum centavo de ganho e perdendo alguns bilhões. Aí o que acontece? O Trump passou aí a ameaçar o presidente da Ucrânia, porque ele quer ter alguns metais raros que tem na Ucrânia que são usados principalmente na indústria de tecnologia. Não só para fazer super chips que ele quer e o Elon Musk querem para inteligência artificial, como também para produzir celulares. E também tem muito lítio para produzir aí carros elétricos, enfim, baterias de celulares, computadores, etc, etc. E como os barões aí das empresas de tecnologia estão com o Trump, eles querem ali as terras da Ucrânia. Então o Trump começou a ameaçar o Zelensky nas últimas semanas e ele cortou a ajuda à Ucrânia. Eis que ontem e hoje foram para a Arábia os estadunidenses e os ucranianos para negociar um cessar-fogo, e alguma coisa aconteceu na reunião que os ucranianos viram que ficaram sem saída. O Zelensky, então, gravou um vídeo, nem vou mostrar aqui o nazi-fascista falando, mas ele gravou um vídeo aí em que ele pede um cessar-fogo de 30 dias aí contra a Rússia. Tiago, por que ele quer um cessar-fogo? Porque o Zelensky está aceitando aí as exigências do Trump. Ontem, na reunião, não acabou muito bem. Os ucranianos saíram no meio da reunião, porque os estadunidenses falaram ali, o pessoal do Trump falou pro pessoal do Zelensky: olha, vocês vão ter que aceitar perder território, tá? E vocês vão ter que pagar pra gente todo o dinheiro que o governo Biden pagou para vocês. São 350 bilhões de dólares que vocês estão devendo. Então aceitem isso, porque senão, sem a ajuda dos Estados Unidos, a Rússia, se quiser, toma o território inteiro de vocês, tá bom? É isso. Então vocês aceitam se vão perder só um pouco ou se vão perder tudo. Vamos ver. O que acontece é que ontem também teve um ataque cibernético no X, ou X, que é a rede aí do Elon Musk, o antigo Twitter. E o Elon Musk foi à televisão para acusar a Ucrânia. Ele falou que a Ucrânia fez esse ataque e que por isso o X ficou aí com instabilidade. É comum, todo mundo sabe, tem instabilidade às vezes no WhatsApp, acontece. No Facebook e no Instagram, então, acontece direto, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses tem um dia ali de instabilidade, ou até sair do ar, mas o Twitter não, é muito incomum o Twitter sair do ar, é uma coisa assim, inclusive era uma piada lá na plataforma que se as outras todas saíssem do ar, o Twitter continuava intacto. Só que ontem foi o oposto, quem saiu do ar foi o Twitter. O Elon Musk acusou a Ucrânia, isso é que estranho. Também mostrei aqui como o Elon Musk ameaçou cortar a Starlink e disse que se ele cortar a internet, todos os soldados que estão lá no fronte de batalha na Ucrânia estarão em apuros, que acaba o exército ucraniano no mesmo instante em que ele desligar a internet de todo mundo, que eles vão ficar sem comunicação nenhuma. Estranho, né? O dono de uma empresa ameaçar alguém que não está fazendo o que ele quer e ainda depois falar que esse país aí está atacando a rede social dele. Aí os Estados Unidos ameaçaram lá a Ucrânia e o Zelensky pediu um cessar-fogo. Obviamente, já vou adiantar aqui para você, plantonista, porque se você assistir a Globo, com certeza eles vão errar como eles erram todas, tá? O que a Ucrânia quer é tempo, nesse cessar-fogo, uns 30 dias aí, para se armar, porque eles estão apanhando feio da Rússia, muito, muito feio. Principalmente depois que acabou ali a ajuda dos Estados Unidos, a Rússia passou a fazer ofensivas e passou a tomar ali cidade atrás de cidade, várias. Então a Rússia começou a avançar rapidamente
E sabemos que a Rússia não está usando nem 1% do seu poder de fogo. Se a Rússia resolver colocar ali, engatar uma segunda marcha, eles tomam metade da Ucrânia em pouco tempo. Então o Zelensky quer um cessar-fogo exatamente, para ali e ele tem tempo de tentar ali se reorganizar, tanto negociando com os europeus, pedindo ali armas, pedindo todo tipo de ajuda, como com os Estados Unidos. Porque do jeito que tá, ele ficou ruim. Como diria ali o Trump, ele não tem as cartas e nesse momento tá bem ruim. O que acontece? Acontece que enquanto o Trump tá ali tentando roubar as terras da Ucrânia e tudo mais, e fazendo esse jogo, ele também está ameaçando o BRICS. Ele não ameaça apenas com tarifas, mas o Trump também ameaçou aí diretamente o Irã. Ele disse, inclusive, que chegou a enviar uma carta para o líder do Irã, porque o presidente lá, o Irã tem presidente, é democrático lá o país, mas tem o líder religioso que manda mais que todo mundo. É como era a Europa aí, alguns séculos atrás, que a igreja mandava tudo, apesar de cada país ter seu rei, quem mandava era a igreja. Lá no Irã, praticamente assim. E aí o que acontece? O Trump mandou uma carta lá para o líder do Irã, e dizendo que quer fazer um acordo nuclear, que os países têm que investir menos em guerra e mais em desenvolvimento, bererê barará. Obviamente, quando os Estados Unidos da América falam nisso, ninguém acredita. Se a China manda uma carta para alguém e fala, olha, vamos investir em desenvolvimento em vez de investir em guerra, você fala, pô, realmente, quais países a China invadiu nos últimos 50, 60 anos? Nenhum? Pois bem, talvez um outro que, olha, não teve guerra envolvendo a China, massacres aí, como os Estados Unidos fizeram aí, invadiram mais de 40 países nos últimos 60 anos, nem vou contar os golpes de Estado que eles perpetraram aí, inclusive no Brasil em 64 e em 2016, tá? Foram 2 no Brasil, ó, gente. Mais um a gente pede musiquinha no Fantástico. Pois bem, o que acontece? Os Estados Unidos estão fazendo isso, chegaram a falar para a China e para a Rússia para pararem aí os seus gastos militares, vão cortar os gastos. China e a Rússia deixaram eles falando sozinhos e começaram a mandar cartas, mandou a carta para o Irã e deu uma declaração aí o Trump dizendo que se não, ele não descarta aí uma guerra com o Irã. Para quem não sabe, o Irã é uma potência nuclear. O Irã tem um dos exércitos mais avançados do mundo. O Irã investe muito em poderio militar, inclusive nos rankings aí que revistas ou que sites fazem aí de países que mais investem em poderio militar, o Irã geralmente não aparece. E quando aparece ali com dúvidas, porque o Irã nem sequer divulga quanto eles gastam. Mas o Irã, de vez em quando, mostra aí que eles têm, principalmente em tecnologia naval, militar naval, eles estão aí muito avançados. Eles fazem parcerias com a China e com a Rússia, já faz alguns anos. O Irã é tão atacado aí, principalmente pela imprensa mundial, que é contra os Estados Unidos, porque o Irã é ali daqueles países do Oriente Médio, é o único país que não é uma ditadura amiga dos Estados Unidos. Temos aí a Arábia Saudita, que tem um ditador lá, que quem ele não gosta, ele manda matar. Você vê aí jornalistas falando mal da Arábia Saudita todos os dias? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vê aí jornalistas falando mal do Catar. Catar é um país onde aí abusar de uma mulher, daquele jeito que eu não posso falar aqui a palavra que o YouTube tira, era legalizado até outro dia, tá? Até outro dia. Inclusive até hoje, se a mulher é casada, eles consideram adultério da mulher. E não prende ali o homem que cometeu o crime, prendem a mulher, tá? Catar, ditadura amiga aí dos Estados Unidos, teve Copa do Mundo, fizeram aí o que se chama de sport wash, que é usar o esporte para lavar a imagem do país, que é o que a Arábia Saudita quer fazer também, sediando Copa do Mundo e sediando vários eventos aí. Pois bem, tem outros aí, Emirados Árabes Unidos, né, que é onde tem Dubai, tem o Bahrein, que são ditaduras amigas dos Estados Unidos. O único país ali da região que não está com os Estados Unidos é o Irã. Inclusive o Irã se juntou ao BRICS. O Irã é um país do BRICS, lembre-se disso. Por quê? Porque quando os Estados Unidos começam a financiar um genocídio em Gaza, o Irã é quem fala, não, isso aí tá errado. É o Irã quem chega e fala, a gente vai começar a reagir. Os outros países até tem ali a retórica que fala, não estamos gostando, mas estão lá assistindo de camarote. Em nenhum momento cortaram nem 1% do petróleo que fornecem a Israel, ou aos Estados Unidos, ou aos outros países que financiam aquele genocídio. Não. O Irã já diferente, já tem atitudes bem diferentes. Então, tem uma coisa ali que, na região, o único país em que os Estados Unidos vêm ali com uma ameaça para eles é o Irã.
Inclusive, se você assistir aí a Rede Globo e você assistir aí os analistas internacionais, eles vão falar que a ameaça de paz na região é o Irã. Aí você pergunta, quem bombardeou o Egito nos últimos 2, 3 anos sem motivo algum? Você nem está em guerra com o Egito? Israel. Quem bombardeou o Líbano, que é um país que não tem exército, matando aí milhares de civis, de pessoas inocentes? Israel. Quem cometeu genocídio em Gaza? Israel. Que coisa. Quem bombardeou a Síria também? Israel. Estados Unidos também. E quem é a grande ameaça para a paz? Irã. Faz sentido? Não, mas imprensa aí. Pois bem, o Trump ameaçou aí, inclusive, uma possível guerra com o Irã. Eis que o Irã, eles não são bobos. O Irã fez aí, está fazendo, nesse exato momento, nesses últimos dias, exercícios militares com nada mais, nada menos do que China e Rússia. Eu vou te mostrar aqui alguns dos exercícios militares que eles estão fazendo. São exercícios navais no Oceano Índico. Então aqui China e Rússia enviaram aí suas frotas de navios. E tem que falar uma coisa, eles não mandam os melhores, os maiores porta-aviões. Por quê? Porque eles não querem mostrar nesses exercícios todo o poder de fogo. É só ver que a Rússia, mesmo nesse conflito todo aí com a Ucrânia, eles não usaram os melhores mísseis até o momento. Eles não usam as melhores armas porque eles deixam ali cartas na manga. Mas eles trocam ideias, eles fazem treinamentos conjuntos. O que é um treinamento conjunto, Thiago? Eles simulam situações de guerra em que os 3 países, China, Rússia e Irã, estariam juntos no mar contra um ou mais inimigos em comum. Ou seja, você vê aí que a cooperação entre eles cada vez maior. Então o Trump ameaça um país do BRICS de guerra. O Irã respondeu dizendo que não vai aceitar bullying, ele usou o termo bullying, de outros líderes aí que querem, na verdade, não negociar, e sim impor o que eles querem. Então tá aí. E aí, China e Rússia começam a fazer exercícios com o Irã. Em meio a isso, o Canadá anunciou ontem tarifas de 25%, olha só isso, sobre a eletricidade que eles exportam para os Estados Unidos. Eles falam, peraí, o Trump está anunciando tarifas a produtos de outros países que entram nos Estados Unidos, as importações, que é paga aí pelos cidadãos estadunidenses. O Canadá está anunciando tarifas nas exportações, ou seja, o Canadá vende eletricidade para os Estados Unidos e de agora em diante essa eletricidade, toda a eletricidade que for vendida aos Estados Unidos vai ter 25% de imposto para o Canadá. Ou seja, o cidadão estadunidense está pagando aí imposto para o governo canadense. E agora sim, você está taxando o cidadão de outro país. Que aquilo que o bolsonarismo causa, eu vi o Jair Bolsonaro, ele publicou nas redes sociais dele, a diferença é que o Haddad taxa seus próprios cidadãos e o Trump taxa os outros países. Mentira. Quando o Trump impõe, eu estou impondo 25% de tarifa sobre o aço brasileiro, quer dizer o seguinte, uma empresa dos Estados Unidos compra aço do Brasil, assim que chegar lá nos Estados Unidos o aço, a alfândega lá vai taxar em 25%, quem paga? O consumidor. E aí, obviamente, a empresa brasileira coloca 25% a mais no preço, caso tenha que pagar. E o consumidor fica ali com 25% a mais no preço. Por isso que preço de carros mexicanos vendidos nos Estados Unidos aumentaram de 80 mil para 100 mil dólares do dia para a noite. Depois o Trump desfez ali as tarifas com o México. O Canadá faz o oposto. O Canadá sim taxa os outros. Que eles vendem a energia e eles estão taxando que eles vendem, e não que eles compram. Aí o que acontece? O Donald Trump entrou em colapso. Por quê? Se você não sabe, eu vou te explicar. 8 estados dos Estados Unidos dependem da energia canadense. 1/3 da energia elétrica de Nova York vem do Canadá. Tem o estado de Vermont, que também fica ali perto de Nova York, quase metade da energia elétrica vem do Canadá. Maine, Washington mesmo, vários estados do norte ali dos Estados Unidos tem energia do Canadá, boa parte da sua energia elétrica vem do Canadá. O Canadá impondo essas tarifas, o preço da energia elétrica imediatamente já subiu. E aí o que vai acontecer? O Trump vai ter que reagir. Qual foi a reação do Trump, Thiago? A primeira reação do Trump. O Trump vai ter que reagir de novo, porque a reação dele já causou uma outra reação do Canadá. A reação do Trump foi, ele fez um post enorme na rede social anunciando tarifas de 50%, agora não 25%, mas 50% sobre o alumínio canadense, e ainda falou que se continuar essas tarifas sobre energia elétrica, ele vai impor tarifas sobre os carros canadenses, ele vai colapsar toda a indústria de carros canadense. E a dos Estados Unidos também. E o Canadá sabe disso, que ele não pode fazer o que ele está ameaçando. Pois bem,
Eis que o governador de Ontário, no Canadá, ele falou o seguinte: olha, se o Trump continuar aí aumentando tarifas, a gente não quer essa guerra, mas tá bom, a gente vai cortar a energia dos Estados Unidos. É ele que veja o que pode fazer. O Trump também, na declaração dele, ele anunciou que está declarando emergência elétrica nos Estados Unidos. Então, em emergência, porque o Canadá pode cortar a eletricidade a qualquer momento e vai colapsar. Imagina Nova York ali colapsando sem energia elétrica. Vão ficar sem energia toda Nova York? Não, mas boa parte vai ficar sem energia, porque quando você corta parte da eletricidade funciona assim, você corta parte da energia elétrica, os outros lugares começam a consumir mais, porque aquele lugar que está sem vai começar a consumir dos outros. E aí o que acontece? Colapsa tudo. Então vai ter um problemão, vão ter que fazer ali racionamento, e o pior, vão ter que achar outras fontes de energia elétrica, que serão muito mais caras. Muito mais caras. Eles compram do Canadá e continuam comprando mesmo com 25% de tarifa, vão continuar. Por quê? Porque sai muito mais caro comprar de qualquer outra fonte. Não? Eles não têm ali de onde tirar. Então tá um problemão aí pro Donald Trump, tá sendo aí achincalhado de todos os lados. E hoje ele estava ajudando o seu amigo, que perdeu muito dinheiro, teve o maior prejuízo da história, o seu chefe. Ele estava lá em frente à Casa Branca, testando carros da Tesla. Tava aqui o Trump, ó, entrando no carro da Tesla, aí ele vai, depois ele entrou no Cybertruck, nos outros carros. Enfim, nesse vídeo aqui ele só tá nesse carro aqui, mas apareceu todos os carros, ele tava lá falando bem. Parece aquele merchan, assistiu o programa de TV, às vezes no canal do YouTube também tem isso, né? Do nada tem o merchan. Pois bem, Trump tava fazendo o merchan da Tesla. Agora que vai ficar com pecha de carro nazista mesmo. Agora que ninguém vai querer comprar. Meia dúzia de imbecil de extrema-direita vai comprar, que não compraria. E, de resto, todo o resto da população vai parar de comprar, que virou carro de... Bem feito aí pro Elon Musk. Tá tendo um prejuízo enorme. Veremos aí o que vai acontecer, mas tá aí, ó. Tensões aumentando aí. E lembre-se, dia 2 de abril é quando o Trump disse que vai anunciar tarifas a todos os países do mundo. Veremos. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui contra a extrema-direita. Falou!